Boa noite, tudo bem com você? Bem, hoje eu quero falar com você um pouquinho sobre Deus. Deus funciona mesmo? Será que ele funciona para alguns tipos de pessoas? Será que ele funciona quando nós passamos por algum problema, principalmente pela dor? Bem, quero começar contando para você uma experiência que aconteceu em 2017 em uma universidade nos Estados Unidos. Era uma manhã, às 7 horas da manhã do dia 16 de abril de 2017. Naquela data, ouviram-se 2 disparos em uma universidade. No dormitório de uma universidade, o pessoal ouviu então esses 2 disparos e, como resultado desses 2 disparos, Emily e Ryan foram mortos. 2 horas depois, houve-se vários disparos nessa mesma universidade, totalizando então 32 pessoas mortas. Esse mesmo jovem que havia matado Emily e Ryan, ele vai para um outro local da universidade e faz ali uma carnificina, matando ao total 32 pessoas, entre alunos e também professores. Logo após isso, o jovem que havia matado todas essas pessoas tira sua própria vida com a arma que utilizou para tirar a vida dos seus colegas. Sabe, quando a dor chega, e eu tento imaginar como que não deve ser a situação das famílias que ficaram ali agora, perderam seus filhos, a esposa que perdeu seu marido que dava aula, seu marido que perdeu a esposa. Quando a dor chega, nós realmente gostaríamos de dizer para você que as coisas elas vão melhorar, que você vai superar isso e que isso também vai passar. E às vezes nós tentamos fazer isso, falar essas coisas como um conforto. E de fato é verdade, de certa maneira, aquilo que você ou que a pessoa está sentindo naquele momento não vai ser o que ela vai sentir depois. Isso é de fato verdade. Mas o fato é que aquilo que aconteceu vai permanecer com você, comigo, praticamente por toda a vida. Quando nós sentimos dor, nós precisamos entender que muitas vezes a dor é um sinal de vida e de amor. Como assim? Dor, sinal de vida e amor? Bem, quando a gente se machuca, por exemplo, a gente vai para um hospital e quando nós chegamos lá, dependendo da gravidade do acidente, o médico então vai começar a nos apalpar, tocar, enfim, e vai perguntar se você está sentindo dor? Está sentindo dor aqui? 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 E se a resposta for sim, isso é um sinal bom. Porque se você tivesse fraturado alguma parte do corpo, isso seria algo péssimo. Então, sentir dor naquela parte do corpo é um sinal de que a vida ali ainda. A prova de que você ainda está inteiro. Então, a dor é sim um sinal de vida. Quando nós perdemos alguém, por exemplo, como a dor ela se liga com a questão do amor? A dor é um sinal de vida. Ok, sentir dor significa que eu estou vivo. Agora, como a dor se encaixa com o amor? Quando nós perdemos alguém, nós sentimos dor, obviamente, pela perda. E, obviamente, nós sentimos saudade dessa pessoa. O fato de nós sentirmos dor e saudade por aquela pessoa que se partiu, ali também demonstra que no meio da dor existe amor. Porque nós só sentimos dor por aquela pessoa que partiu porque nós tínhamos, de alguma maneira, algum laço com aquela pessoa. Então, a dor, ela é realmente uma sensação de vida e também uma sensação de amor. Como, por exemplo, quando nós perdemos alguém, nós sentimos, então, saudade. Nós só sentimos saudade porque nós tínhamos algum laço, algum vínculo de amor com aquela pessoa. Nós queremos seguir a Cristo e, obviamente, nesse mundo nós passamos por dificuldades. E nos evangelhos, você vai perceber que alguém realmente reconhece a divindade de Cristo. Você conhece essa história? Esse foi Tomé. Eu quero abrir com você lá em João, no capítulo 20. João, se você tiver sua Bíblia em casa, se tiver sua Bíblia com você, João, no capítulo 20, os versos 26 ao verso 28. No final do capítulo, vai dizer assim: passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste, bem-aventurado os que não viram e creram. Bem, Tomé vai dizer Senhor meu e Deus meu, no versículo 28. Tomé estava mergulhado na tristeza, na dor e nas dúvidas.
Os discípulos haviam experienciado a ressurreição de Cristo, eles viram a aparição de Cristo, mas Tomé não estava lá. E agora Tomé estava no local de novo com os discípulos e dessa vez Cristo aparece para ele. E ele estava envolto em dúvidas, tristezas e dor pela perda do seu mestre. E essa declaração de Tomé foi uma declaração que deu fim à incredulidade dele sobre a notícia da ressurreição de Jesus. Jesus aparece para Tomé no seu corpo transformado, glorificado, e tira todas as dúvidas de Tomé. Só que o que motivou a frase de Tomé, Senhor meu e Deus meu, na verdade, foi a presença das feridas de Cristo. Olha que impressionante. A dor é uma demonstração da divindade. Tomé só fala a frase Senhor meu e Deus meu com o fato de que Cristo demonstra a presença das feridas nas suas mãos e também no seu lado. Cristo disse então a Tomé: vê as minhas feridas? Chega também a mão e ponha no meu lado. Tomé viu a maravilha de Deus, do Deus onipotente, o Senhor do universo, condescendendo para assumir a nossa dor, para contemplar a união com a raça humana. Nem mesmo Deus fica isento de dor. Deus se uniu a nós e participou plenamente da nossa condição humana, até mesmo da nossa dor. E é nesse momento que Tomé reconhece a verdade fundamental do universo, de que Deus é amor. E amar significa sentir dor. Afligir-se, a dor manifesta a vida. É através das dores de Cristo que nós temos a vida. Por fim, a dor também como sinal de que existe uma igreja, sabe? Muitas vezes nós perguntamos aonde está Deus quando a dor chega. Nós temos a resposta quando nós olhamos para Jesus, obviamente. Jesus é a resposta. Olha, onde está Deus quando eu passo por dor? Poxa, onde é que estava Deus quando Cristo estava sofrendo dor? Muitas vezes, quando nós quando as pessoas perguntavam para Jesus, na verdade, sobre as tragédias, Senhor, e aquela torre que caiu num monte de gente, aquelas pessoas eram mais pecadoras. É interessante que se você ler esses relatos, Jesus ele não vai ficar ali discursando um longo sermão como resposta àquela pergunta. Senhor, e aquelas pessoas que sofreram dor, que caiu a torre e tal? A resposta de Jesus vai ser uma resposta de compaixão, de conforto, de cura. Deus realmente está do lado daqueles que estão sofrendo. Só que muitas vezes nós tentamos explicar todas as coisas. Poxa, por que disso? Por que daquilo? Por que comigo? Sabe que interessante? Deus ele não deu todas as respostas para Jó. Olha como Jó sofreu. Por que Deus daria todas as respostas para nós? Há respostas talvez que nós só vamos conseguir na eternidade. O que nós sabemos de fato é que Deus ele sente tristeza diante da nossa dor. Lágrimas nos seus olhos podem ser descritos como a maneira em como ele está. Certa vez um filósofo chamado Wolterstorff, ele disse: as lágrimas de Deus são o significado da história. Perceba, vou repetir para você. As lágrimas de Deus são o significado da história. Esse filósofo, Wolterstorff, ele disse isso no momento em que ele estava realmente triste. Ele disse essa frase momentos depois de ter perdido o seu filho. Quando a dor chega, nós queremos uma resposta mais rápida, fácil e satisfatória. Sabe quando uma dor de cabeça chega, você logo quer tomar um remédio? Nós fugimos da dor, nós não gostamos da dor. Só que Deus, pelo contrário, Ele não dá uma resposta pronta, rápida e simplesmente ponto final. Não. Deus responde o problema da dor enviando o seu Filho, Jesus, que se uniu ao nosso mundo com toda a sua dor para oferecer uma solução, uma resposta lenta, mas uma solução que realmente funciona. Quando a dor chega, bem, aonde está Deus quando eu estou sentindo dor? E esse é um questionamento que nós devemos fazer. Talvez a pergunta mais difícil a ser feita nesses momentos de dor é: aonde está a minha igreja quando eu estou sofrendo? Aonde está a igreja quando a dor chega? Porque a igreja é a extensão dos braços de Cristo aqui na terra. A igreja é onde nós devemos encontrar o conforto. Será que você tem sido os braços e as mãos de Cristo para as pessoas ao seu redor que estão sofrendo? Por fim, a dor também serve como um sinal de superação. Certa vez um sobrevivente do Holocausto,
ele vai descrever 3 reações diferentes que foram observadas por ele entre os colegas dele na prisão, no período do Holocausto. Alguns, esse primeiro grupo, simplesmente se sentiam debilitados, tristes e etc. Esse era o primeiro grupo. O segundo grupo, eles se protegiam atrás de um escudo de negação. Não, nada aconteceu, estavam tentando levar a vida como antes, como se nada tivesse acontecido. Esse é o segundo grupo. Mas o terceiro grupo, e era o mais sadio desses 3 grupos, eles procuravam então, em vez disso, reintegrar-se à vida, colocando agora na vida, em seu estado de normalidade, diferentes lições que eles haviam aprendido no campo de concentração. Quando a dor chega, eu acredito que nós devemos aprender algumas lições com ela, sabe? E quando nós somos questionados por pessoas ao nosso redor, amigos, sobre o momento que essa pessoa está passando de dor, nós realmente gostaríamos de garantir para essa pessoa uma vida sem dor, sem aflição. Olha, a partir daqui você não vai mais sofrer. Mas a gente não pode, a gente não consegue. O que nós podemos fazer é apresentar para você a promessa que Paulo faz em Romanos no capítulo 8. Olha só que interessante essa promessa. Romanos no capítulo 8. Romanos no capítulo 8, Paulo vai dar uma promessa aqui muito interessante. E essa promessa eu acredito que seja fundamental, porque é a maneira como Deus ele vai transformar as coisas ruins e torná-las muitas vezes em coisas boas. Mais para frente, nesse mesmo discurso, no capítulo 8, depois de ele falar que todas as coisas cooperam para o bem, ele vai falar sobre as coisas que ele provou na vida: dor, doença, espancamento, prisão, naufrágio. E quando Paulo olha para trás, para todas essas coisas que ele sofreu, ele vê que, contra todas as probabilidades, Deus redimiu até aqueles acontecimentos críticos. E é por isso que ele vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem a Deus. Ele vai que todas essas coisas, porém, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quando ele contempla todo aquele sofrimento, ele vai dizer: olha, nós somos mais que vencedores. Ele vai concluir dizendo que nada, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque ele passou pela dor e Deus estava com ele no momento da dor. Deus está conosco também no momento da dor. Para concluir, eu peço que você honre a dor, sinta a dor, mas lembre-se que a dor é um sinal de que há vida ali, e também é um sinal de que há amor. A dor ela vai diminuir com o passar do tempo, dificilmente ela vai desaparecer da sua vida. E outra coisa, agarre-se à promessa de que Deus pode redimir até aquilo que parece irredimível. Deus pode. Por fim, não tente sarar a sua ferida, a sua dor, sozinho. O momento de tristeza que você está passando, o momento de perda, não tente passar por esse momento sozinho. Confie nas pessoas, confie na comunidade, confie na igreja e encontre pessoas no corpo de Cristo que podem te ajudar. Porque a verdadeira cura, ela acontece na comunidade. E diante da pergunta, onde está Deus quando eu estou sentindo dor? A resposta talvez seria: onde o povo de Deus está, ali está Deus. Ore comigo. Querido Deus, nós queremos te agradecer, Pai, porque apesar da dor que nós passamos, nós podemos confiar de que o Senhor está conosco. Nos ajude, Pai, a buscarmos o Senhor no nosso refrigério, que o Senhor esteja conosco nos momentos mais difíceis, levantando a nossa cabeça, nos ajudando a reconhecer de que o Senhor está conosco, de que a dor é um sinal de que há vida, a dor é um sinal de que nós ainda estamos vivos e que nós temos amor, talvez por aquela pessoa que partiu. Nos ajude também a sarar as nossas feridas, não sozinhos, no nosso mundo egoísta, onde nós somos o centro, mas a reconhecermos que a comunidade é o melhor lugar para que a cura possa acontecer. Nos abençoe, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.